De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas seriam eleitores que comemoravam a vitória de um candidato na cidade. A caminhonete que conduzia pessoas perdeu o controle em uma estrada de terra que liga o distrito de São Luís à Conceição de Ipanema. Os feridos foram levados para o pronto-socorro de Manhuaçu, 2 deles em estado grave. Outros 2 feridos foram encaminhados para Belo Horizonte. O motorista da caminhonete até esse momento não foi localizado pela polícia. Acidente grave também no Vale do Mucuri, em Minas. Na BR-116, em Teófilo Otoni, 4 pessoas morreram e uma grávida ficou gravemente ferida. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o carro de passeio onde estavam as vítimas derrapou na pista molhada pela chuva e bateu na lateral de uma carreta. A gestante foi encaminhada para o Hospital Santa Rosália, em Teófilo Otoni. O motorista da carreta não se feriu. O acidente ocorreu quando o carro de passeio saía da cidade de Crisólita e seguiria para Belo Horizonte. A família retornava da cidade após votação. E 3 operários foram soterrados hoje numa obra em Montes Claros, no norte do estado. O acidente aconteceu durante o trabalho de uma escavação para a construção de um muro de arrimo na obra. O barranco desabou sobre 3 operários. Um deles morreu, os outros 2 tiveram ferimentos. Vamos voltar a falar sobre eleições. Veja agora como fica o retrato da administração municipal em algumas cidades mineiras a partir de 2013. Em Contagem, o segundo maior colégio eleitoral da região metropolitana, Carlim Moura, do PCdoB, teve 37,88% dos votos e Durval Ângelo, do PT, 31,33%. Os 2 vão a segundo turno. Em Betim, Carlaile Pedrosa, do PSDB, foi eleito com 68,09% dos votos. Cássio Magnani, do PMDB, foi o eleito com 49,67% em Nova Lima. Em Ribeirão das Neves, 57,31% dos votos foram para Daniela, do PT, que venceu as eleições. Em Sabará, Fantini, do PMDB, venceu nas urnas com 46,22%. Em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, vitória do PT com Gilmar Machado, 68,72% dos votos. Na cidade vizinha, Uberaba, segundo turno entre Paulo Pial, do PMDB, que teve 31,71% dos votos, e Leirim, do PSB, com 20,98%. Reviravolta em Montes Claros. As eleições na cidade vão para segundo turno. Ontem, Paulo Guedes, do PT, teve 26,60% dos votos e Rui Muniz, do PRB, 26,20%. O PSDB foi o partido que mais elegeu prefeitos em Minas. Ao todo, foram 142. O PMDB elegeu 117 prefeitos e o PT, 114. PSDB, PMDB e PT, respectivamente, foram os partidos que elegeram também o maior número de vereadores no estado. O PSDB mineiro, comandado pelo senador Aécio Neves, ganhou em cidades importantes como Divinópolis e Betim. Já o PT venceu na maioria das cidades do Vale do Aço. Em Serra da Saudade, o menor colégio eleitoral de Minas, com 1.107 eleitores, Neuza Ribeiro, do PDT, candidata única, foi eleita com 894 votos. E renovação na Câmara Municipal de Belo Horizonte, 53% de novos vereadores nestas eleições municipais. Dos 41 vereadores eleitos ontem, 22 são novatos. O bispo Fernando Luiz, do PSB, Arnaldo Godoy, do PT, e o delegado Edson Moreira, do PTN, foram os 3 mais votados. Fernando e Moreira foram eleitos pela primeira vez. A composição partidária da Câmara de BH ficou assim: PSB e PT têm 6 cadeiras cada, PTN, PSDB e PTdoB 3 cadeiras. PRB, PTC, PSDC, PCdoB, PV e PPS ficaram com 2 cadeiras cada. PSL, PTB, PDT, PSC, PMDB, DEM, PHS e PRP têm 1 vaga cada um. Dos 41 vereadores eleitos, 29 são da base de apoio da coligação que elegeu o prefeito Márcio Lacerda. Confira no nosso site band.com.br/Minas a relação dos 41 vereadores eleitos em Belo Horizonte. Nessa manhã, na conversa com Márcio Lacerda, reeleito prefeito de Belo Horizonte, ele falou sobre as alianças políticas para 2014 e sobre o que pensa para o futuro. Prefeito, o senhor fala de um apoiamento na sua base
base de apoio político que tem uma força grande no apoiamento a presidente da República. Mas o senhor tem aqui dentro do Estado uma relação de apoio direto com o senador Aécio Neves e com o governador Antônio Anastasia. Isso não pode ser uma dualidade no discurso de apoiamento. O senhor está no Estado com o governador Antônio Anastasia e com o senador Aécio Neves e no plano federal está ligado ao presidente Dilma? Veja, Paulo, em 2010, eu trabalhei pela eleição da presidente Dilma. Eu fui coordenador de um grande comitê pluripartidário de prefeitos de apoio à presidente Dilma. Fui convidado pela direção nacional da campanha dela a exercer esse papel e apoiei também a eleição do governador Anastasia, a dobradinha que chamavam de Dilmazia. Mas no segundo turno, o nosso comitê pluripartidário se transformou no principal comitê da presidente Dilma. Então, é preciso entender que eleição é uma coisa, administração é outra. O presidente do seu partido, o governador Eduardo Campos, também ganha uma força incrível, porque elege em primeiro turno o candidato do Recife, elege em Belo Horizonte em primeiro turno o senhor como reeleito a prefeito. Nesse momento, nessa decisão política, Eduardo Campos fica sendo o fiel da balança. Se em 2014 o senhor tiver que fazer uma opção entre apoiar o senador Aécio Neves, a presidente da República, a presidente Dilma, pesa o apoio do PSB ou a sua decisão? Bem, Paulo, eu quero ser cobrado pelo meu papel como prefeito nos próximos 2 anos e não pelo papel como agente político pensando na eleição presidencial. Aliás, esse é o meu pacto com o senador Aécio Neves, com o governador Anastasia. Nós tratamos da eleição municipal, tratamos de 2012 em Belo Horizonte, que é o que a população espera de nós. Então, 2014 é um problema para 2014. Não adianta tentarmos ficar antecipando cenários. Eu tive uma posição clara em 2010, como tive agora, e certamente terei em 2014. Mas não quero antecipar, falta muito tempo. A política realmente é algo que muda a cada mês. E nós temos que nos preocupar com os avanços em Belo Horizonte, que é a nossa grande responsabilidade. Para finalizar a nossa conversa, 2014 está aí, o senhor foi eleito em primeiro turno, com uma expressão política enorme para o Estado. Uma pergunta direta, em 2014, se convidado, o senhor será candidato ao governo do Estado? Veja bem, nós estávamos falando de Copa do Mundo. Você já pensou estar em campanha eleitoral para governador durante a Copa do Mundo? Seria uma perda muito grande. Eu não quero abrir mão disso, mas não é só a Copa do Mundo. Eu quero ficar, de fato, mais 4 anos. A cidade me elegeu para isso. Eu não sou político de carreira, não fiz projeto de vida, de ascensão através de eleições. E espero que com 8 anos a gente possa fazer muito, que em 4 anos realmente não foi suficiente. Vamos dar continuidade a tudo que estamos fazendo. E estarei mais 4 anos na prefeitura trabalhando duro, trabalhando dia e noite, fim de semana, se precisar, para cumprir os nossos compromissos. Em Juiz de Fora, as eleições foram para o segundo turno. Na Câmara Municipal de Juiz de Fora, a renovação foi de quase 50%. O atual prefeito de Juiz de Fora e candidato à reeleição pelo PSDB, Custódio Matos, foi o terceiro colocado nas eleições, com 21% dos votos. Vão para o segundo turno Bruno Siqueira, do PMDB, e Margarida Salomão, do PT. Mais votado no primeiro turno, com 40,2%, Bruno está confiante na retomada da campanha. Continuaremos trabalhando com propostas importantes para a cidade, escutando o eleitor de Juiz de Fora, porque dessa forma que nós queremos construir no segundo turno uma caminhada nova, uma caminhada que possa atrair também os eleitores que não estiveram conosco no primeiro turno. Margarida Salomão teve 37,2% dos votos. Em números absolutos, a diferença é de 8.780. A desvantagem não preocupa a candidata. Com certeza, nessa próxima etapa, nós vamos nos empenhar para fazer bem clara a comparação entre as propostas que estão em disputa. Eu acho que com isso a cidade há de ganhar e o eleitor há de fazer uma escolha bem esclarecida. A cara do Legislativo juizforano também vai mudar a partir do ano que vem. Quase metade dos vereadores não se reelegeu. Das 19 cadeiras da Câmara, 10 continuam com os mesmos donos. 2 ex-vereadores voltam a casa e 7 têm o primeiro mandato. Para os eleitores, a mudança era necessária para a cidade.
Com certeza, precisa mudança, né? Precisa uma reforma geral. Os vereadores que foram eleitos do passado não atendeu a comunidade a contento. Então as pessoas ficaram chateadas e mudaram. E creio que mudou para melhor, com certeza. A seguir, 1 tonelada de carne é apreendida em Minas. E a situação dos times mineiros depois da rodada do Brasileirão no final de semana. Vamos ver imagens da Praça 7. Agora são 7h13. Voltamos em instantes. Começa hoje a maior festa da cidade. Aniversário Lojas Carvalho. Toda loja em promoção. Compre agora e pague até 6 vezes. Não fique de fora dessa festa. Promoção de aniversário Lojas Carvalho. O shopping da moda. Minas que dá certo. Oferecimento